Olá, meninos, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando. Então, a aula de hoje será sobre lentes esféricas. Lembrando que nós estamos tratando nas últimas aulas sobre, dentro do tema da ótica, né? Então falamos sobre formação de imagem em espelhos planos, formação de imagem em espelhos esféricos, refração, e hoje vamos falar sobre lentes esféricas. Lentes esféricas têm assim, uma grande similaridade com espelhos esféricos, vocês vão ver vários pontos em comum, beleza? Então, vamos lá. O interesse das lentes esféricas, claro, a gente pode pensar nos instrumentos ópticos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de instrumentos ópticos para destacar. Por exemplo, o binóculo, uma lupa, as lentes que vão aqui em um celular. Os objetivos, então, da aula de hoje é identificar aqui a nomenclatura dos vários tipos de lente esférica, falar sobre o comportamento, que pode ser divergente ou convergente, identificar os pontos focais e os pontos antiprincipais, e também falar sobre a natureza aí dos pontos focais, que vão formar uma imagem virtual ou real, dependendo da condição. Beleza? Vamos lá, então, que um primeiro passo, identificando aqui as lentes, né? Então, a gente tem um grupo de lentes de bordas finas. Quando a gente fala bordas finas, quer dizer que a extremidade da lente é menos espessa que o centro. E aí a gente vai ter, de acordo com os tipos de lente que você junta, você vai ter uma nomenclatura. Então, duas lentes convexas, uma lente biconvexa, um perfil plano e um perfil convexo, uma lente plano-convexa, um perfil côncavo e outro convexo, uma lente côncavo-convexa. Do mesmo modo, a gente vai ter uma classificação aqui para as lentes de bordas grossas, que tem na extremidade uma extremidade mais espessa do que o centro. Também, de acordo com o perfil das lentes que você unir, você vai ter aí a sua nomenclatura bicôncava, plano-côncava e convexo-côncavo. Só que essas lentes têm um comportamento em comum. E o que a gente pode dizer sobre isso? As lentes de bordas finas, elas têm um comportamento óptico que todos os raios que vêm aqui paralelo ao principal, vou falar um pouquinho sobre o que é esse eixo principal, mas é uma linha de apoio. Então, todos os raios que vêm aqui paralelo ao eixo principal, quando atravessam as lentes, eles são desviados em direção ao mesmo ponto, eles convergem para o mesmo ponto, independente aqui do tipo da lente, desde que ela seja uma lente de bordas finas. Então, a gente classifica essas lentes como lentes com comportamento convergente. Já as lentes de bordas grossas, a gente vai ter um comportamento oposto. O raio paralelo ao eixo principal, ele vai se espalhar, eles vão divergir. Então, a gente vai ter lentes convergentes, comportamento convergente, e uma lente de comportamento divergente. Beleza? Como a gente tem esses comportamentos, a gente pode fazer uma representação aqui dessas lentes. Então, todas as lentes que têm um comportamento óptico convergente, você tem aqui essa pontinha com a seta tradicional aqui. A lente convergente, ou seja, a lente de bordas grossas, tem esse símbolo aqui com essa seta invertida. E aqui aproveito para falar do eixo principal, né? É essa linha aqui tracejada, perpendicular à lente, e onde cruza o eixo principal e a lente, onde eles se cruzam, é um ponto chamado centro óptico. Na lente convergente e na lente divergente, a gente tem esse ponto aqui em comum e tem também o eixo principal. Já que a gente falou aqui do eixo principal, né? Vou falar de um comportamento aí desse ponto. Quando um raio de luz atravessa uma lente convergente e passa pelo centro óptico, esse raio de luz não sofre desvio. Do mesmo modo, quando passa por uma lente divergente, passa pela lente atravessando o centro óptico, não sofre desvio também. Esse comportamento é útil, por exemplo, para resolver esse tipo de exercício aqui, né? Então, você tem um objeto, uma lente, a imagem sendo formada, e aí,
em razão desse comportamento do raio de luz que passa pelo centro óptico e não sofre desvio, a gente consegue formar uma imagem aqui e descobrir alguma característica dessa imagem, por exemplo, o tamanho da imagem em função do tamanho do objeto, ou a distância da imagem em relação à lente, ou a distância ainda do objeto em relação à lente, dependendo das circunstâncias do problema. Porque a gente consegue analisar por semelhança de triângulos. Olha aqui, 2 triângulos formados, então a gente consegue fazer por semelhança de triângulos, assim como a gente já fez quando tratou de câmara escura. Certo? Agora vamos falar dos pontos focais. O ponto focal ele vamos dizer assim, analisado empiricamente. Isso quer dizer o quê? Que para você descobrir onde é o ponto focal, você precisa fazer uma experiência. Então, você projeta um raio de luz paralelo ao eixo principal, esses raios de luz vão convergir, e para onde esses raios de luz convergir, para o ponto onde eles vão convergir, é o ponto focal. Então, aqui a gente tem uma lente convergente, raio paralelo, o raio é desviado em direção a esse ponto focal, se chama ponto principal, foco principal imagem. Na lente divergente é do mesmo modo, só que como os raios divergem, a gente não consegue fazer um ponto de encontro dos raios, mas a gente consegue fazer um ponto de encontro da projeção desses raios. Então aqui eu tenho o foco principal imagem também para a lente divergente. Na lente convergente, como eu tenho um foco principal imagem formado diretamente pelos raios de luz, eu tenho um foco principal real. Então aqui eu vou ter uma imagem formada nesse ponto aqui, esse ponto focal, e essa imagem vai ser real, porque ela é formada diretamente pelos raios de luz. Quando eu tenho uma lente divergente, como o ponto focal aqui é formado, esse plano focal, né, onde a imagem é formada, ele vem da projeção dos raios de luz, a gente tem uma imagem virtual. Aqui, de outro modo, aqui eu tenho o foco principal objeto, que é vamos dizer assim, um pensamento similar ao foco principal imagem, só que ao invés do raio vir paralelo, o raio sai passando pelo foco e ao emergir, ao atravessar a lente, ele atravessa paralelo ao eixo principal. Então, da onde vem esse raio que ao atravessar a lente, ele fica paralelo ao eixo principal, é o foco principal objeto, tanto na lente convergente como na lente divergente. A partir do ponto foco principal, imagem, objeto, a gente consegue determinar o ponto antiprincipal. O ponto antiprincipal, ele está a 2 vezes a distância do foco. Então, se o foco tem uma distância x em relação à lente, o ponto antiprincipal está a 2x em relação à lente. Comportamento óptico desse ponto. Se um raio de luz sai passando pelo ponto antiprincipal, ao atingir a lente, ele é desviado em direção a seu simétrico antiprincipal. Então, aqui na lente convergente, a gente tem o ponto antiprincipal objeto, atravessou a lente, ele é desviado na direção do ponto antiprincipal imagem. Do mesmo jeito, aqui na lente divergente, só que na lente divergente, mais uma vez, o que a gente tem é a projeção dos raios de luz na direção do ponto antiprincipal objeto e na direção do ponto antiprincipal imagem. Então a gente tem essas características assim, o comportamento convergente ou divergente, dependendo do tipo da lente, e conseguimos aí determinar os pontos focais, o plano focal, ponto principal, foco principal imagem, foco principal objeto, e o ponto antiprincipal, que também tem o antiprincipal imagem e o antiprincipal objeto. Beleza? Vamos falar da tarefa aqui. Essa tarefa tem um enunciado para ler com calma, mas de maneira simplificada, o que aconteceu? Uma moça bolou aqui uma lente convergente e ela quer esquentar a água aqui em vários recipientes. A pergunta do exercício é: qual desses recipientes, em qual posição que você colocar o recipiente, a água vai esquentar mais? Sendo que no enunciado é dito que a temperatura é proporcional à concentração dos raios de luz, ou seja, onde tiver maior número de raios de luz, onde a concentração for maior, a temperatura vai ser maior. Para pensar nesse exercício, vamos falar aqui do comportamento de um raio de uma lente convergente. Então tem o raio paralelo ao eixo principal, ele vai convergir para um ponto. Esse ponto é o foco. Então onde teremos a maior concentração de raios? Aqui no foco.
Pelo enunciado do exercício, o foco está nessa direção aqui, essa distância. Então, o ponto que terá a maior concentração de raios é esse ponto 4 aqui, a posição 4. Vou ilustrar aqui com a figura o comportamento dos raios de luz, então. Então, olha só. Ao atravessar a lente, os raios de luz vão em direção, vão convergir para esse ponto aqui que está localizado na posição 4, que é o foco. Então, a maior concentração está aqui. Os pontos 5 e 3, as posições 5 e 3, estão equidistantes aqui em relação ao ponto 4. Então, a concentração de raios no ponto 5 e no ponto 3 é igual. Isso quer dizer que a temperatura do ponto 3 e do ponto 5 é igual. Só que ela é um pouquinho mais baixa do que a posição 4, que aqui eu tenho a concentração maior de raios. Do mesmo modo, olha só na posição 2, concentração menor de raios, os raios estão divergindo depois que passa pelo foco, então a temperatura vai ser menor ainda. E no ponto 1, de novo, os raios estão mais dispersos, são menor concentração, então a temperatura vai ser menor ainda. Como que eu posso, então, enunciar isso, né? Posição aqui 4, a temperatura vai ser maior, onde tem maior concentração de raios. Em seguida, posição 3 e 5, que tem as mesmas temperaturas, pois tem a mesma concentração de raios. A posição 5 tem a temperatura maior do que a posição 2, porque a posição 2 está mais afastada, os raios mais dispersos. E a posição 1 menor ainda. Então aqui a temperatura maior, temperatura um pouquinho menor, P2 menor ainda, e a temperatura na posição 1, a temperatura mais baixa entre essas aqui. Beleza? Com essa disposição, a gente tem a alternativa B. Tranquilo? Então, esse exercício aqui, mais para analisar e tentar entender aí o comportamento de uma lente convergente. Então, nessa aula, a gente falou sobre os tipos de lente, comportamentos diferentes, né, quando a lente é convergente ou divergente, e sobre alguns pontos. O ponto que é relacionado ao foco, e a partir do foco, a gente também consegue determinar os pontos antiprincipais. Beleza? Tranquilo? Espero que tenham entendido e nos veremos nos próximos encontros. Até mais.